Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bilionário do Zero. Esses últimos 2 meses aí eu acabei não gravando vídeo, aí tirei um período de férias, fiz só os fechamentos mensal no blog. Então neste vídeo de hoje vocês vão ver dois fechamentos, o fechamento de dezembro e o fechamento de janeiro. O meu programa que eu utilizava para gravar vídeo deu problema e não estava mais funcionando também, então eu tive que trocar, voltei a utilizar o OBS, talvez o áudio não fique tão bom. Mas vamos lá. Então, no fechamento aí do mês de dezembro de 2024, tivemos vários negócios aqui que foram feitos. Foi feito um aporte de R$200 para uma reserva de emergência, um aporte de R$1.000 que foi comprado uma LCA no Banco Inter. A LCI, que eu estava investindo lá todo mês R$1.000, eu não encontrei, então acabei comprando essa LCA. Ela rende 94% do CDI e vai vencer no dia 17 de novembro de 2027. A LCI rendia 95%, mas não encontrei, então fiquei com essa mesmo. Que os outros negócios realizados aqui bem no começo do mês foi feito um aporte para compra das ações da Eng, pouco mais de R$500, comprei 14 ações. Também teve uma bonificação da Itaúsa, recebi 12 ações. Fiz um aporte aqui, uma compra do Tesouro Educa Mais, quase R$1.000 nessa compra. Mais uma compra de fundos de investimento imobiliário, aqui já no dia 10. Foram 6 HGRU de renda urbana, totalizando aí R$669 investidos. No exterior foi reinvestido um dividendo aqui, $8,72, que deu para comprar um pouquinho do ETF VGLT, que é um ETF de renda fixa de longo prazo. Esse ETF aí está bastante descontado, porque lá no exterior, da mesma forma que aqui no Brasil, as taxas de juros subiram bastante, né? Então esses títulos de longo prazo aí estão apanhando bastante. Aqui no dia 13, já no meio do mês, mais uma compra de FIIs, XPLG 11, setor de logística, quantidade que comprei 8 cotas, deu quase R$725. E também aqui no dia 13 foi feita uma compra de Tesouro IPCA mais 2029, que as taxas estavam bem interessantes, fiz mais um aporte extra aqui, totalizando 575. Aqui no próximo gráfico vocês vão ver que no dia 13 talvez ainda não deveria ter sido o melhor momento. Aqui no dia 18 foi o melhor momento para ter comprado, no dia 18 em diante. Porque as taxas do Tesouro acabaram subindo mais aqui nessa semana. Tanto é que a marcação a mercado aqui fez com que fechou em quase 8% de queda aqui no mês de dezembro no Tesouro. E a carteira no total ficou em menos 3,77%, olhando pelo Status Invest. Aqui o que subiu em dezembro foram os fundos de investimento imobiliário, quase 3%, e a parte da renda fixa de CDBs e LCIs. O total aportado durante o mês de dezembro totalizou 4.512 e aqui na minha planilha dá para ver aqui que a rentabilidade ficou em menos 4,87, que no status tinha ficado quanto? 3,77, né? Deu uma diferença aqui com a minha planilha. Na minha planilha foi um pouquinho pior. Aqui é praticamente a mesma planilha, mas mais segmentado, né? Essa aqui pega apenas os aportes de acumulado e compara com a meta. Essa aqui eu tenho aqui algumas divisões de saldo, renda fixa, ações, FIIs, no exterior aqui em dólar, de cotação do dólar, total em reais. A época que eu tinha umas criptos, aqui também não tenho mais, mas enfim, aqui fica mais segmentado para ver quanto que eu tenho em cada segmento, digamos assim. E aqui o gráfico de evolução, desde lá do mês 1 até o mês 69. Aqui então tivemos uma boa queda em relação ao mês passado. Aqui também é o mesmo gráfico, só de uma forma diferente. Aqui temos as linhas para ver quanto que era a meta, quanto que era o total aportado e nas barras o total acumulado. Aqui mais um gráfico lá do Status Invest, verificando então as classes de ativos, como que foi o ano de 2024. As ações caíram 5%, os fundos imobiliários caíram 3%, o Tesouro caiu 24%, o CDB deu 9,67%, e o exterior valorizou 37% da rentabilidade durante o ano de 2024. A carteira já aqui fechou em menos 3,62%. Ainda fechou bem acima do Ibovespa, né? Mas o Ibovespa não é uma boa comparação, porque minha carteira de ações é só uma parte, né, da carteira total. Faria sentido comparar aqui o Ibovespa com as ações diretamente. As ações ficou menos 5 e o Ibovespa menos 9. Aqui a parte dos CDBs deu 9,67 e o CDI deu 10,88, quase 1% de diferença aqui. Aqui eu tive muito ativo que eu acabei começando a comprar
antecipou as LCI ali para metade do ano. Talvez isso também contribuiu para reduzir um pouco. Mas enfim. É isso aí, vamos adiante. Aqui temos mais alguns gráficos das ações da carteira, né, como elas se comportaram durante o ano. Aqui podemos ver que a Hypera, a M Dias caíram bastante, a VEG e a Porto Seguro subiram bastante. Algumas ficaram praticamente de lado. A Ambev até metade do ano caiu, aí subiu forte aqui, agora nos últimos dias derreteu de novo. A Fleury está caindo bastante. Muitas ações que caíram bastante aqui no ano de 2024. O próprio Bradesco também caiu. A Itaúsa, mais no fim do ano, derreteu forte aqui também. A Eng caiu. A Eng eu voltei a comprar ela aqui no final do ano, mais ou menos. Não lembro aqui em que faixa do preço. Mas desde que eu voltei a comprar ela, tá só caindo. Meio bom pra mim, né? Vamos comprando mais barato. Mas chega a ser engraçado. Os fundos de investimento imobiliário aqui durante o ano, teve só o HGLG que fechou um pouquinho acima do que tinha começado o ano. O restante, todos passaram o ano de 2024 caindo. E como ficou a minha distribuição aqui da carteira no final do ano? A maior parte, 37%, renda fixa. Ações, 23%, fundos imobiliários, 12%, quase 13%. Aqui um pouquinho de dinheiro em reserva e 25% no exterior. Aí aqui exterior tem ETFs de renda fixa e variável, né? Mais ou menos nessa proporção de 60-40. E a carteira no geral também está com 60-40, 60% renda variável, 40% renda fixa na posição atual. E esse também é o objetivo aqui que eu estou mantendo para o ano de 2025. Para manter essa proporção aí entre renda fixa e variável. E aqui eu ainda abri um pouquinho mais, fazendo aqui algumas metas para cada tipo de renda fixa, né? Longo prazo até 30%, a médio prazo, digamos assim, ali umas LC, LCA 5%, e com liquidez diária 5% também. Aqui também eu dividi investimento no exterior, ações e outros fundos, né? Então a ideia é ter 20% de cada, totalizando 60%. Isso aí foi o fechamento do ano de 2024, fechamento 69 do mês de dezembro. Vamos agora passar diretamente para o fechamento de janeiro de 2025, primeiro fechamento do ano. Esse fechamento, novamente, tivemos um resultado negativo, a carteira caiu cerca de 2%, apesar que as ações subiram bem em janeiro, mas praticamente tudo o restante caiu. Os FIIs caíram, Tesouro de novo caiu bastante, e ETFs no exterior caíram também. Então, temos essa expectativa aí para esse ano as taxas continuarem subindo. Ano passado, 2024, no começo do ano, a expectativa era o contrário. Ano passado começou o ano com uma expectativa de queda. Era para terminar o ano com queda e acabou o ano subindo. E agora esse ano nós estamos nessa alta das taxas e a expectativa é que a alta continue até cerca de 15% na parte da Selic. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. Eu acho que de novo o mercado vai se enganar e ali pela metade do ano em diante já vai começar a cair. Mas enfim, essa é a média do mercado, ali o Boletim Focus, né, que dá esses números. Aqui eu coloquei um print, né, na data do fechamento que eu fiz o post. Tínhamos essas taxas bem altas aqui, 7,5% no 2029, praticamente 7,40% no mais longo prazo. Até esses títulos aqui, vencimento 2045 e 2035 não tem mais. Agora mudou para 2040 e 2050. E as taxas aqui deram uma caidinha desde então aí. Desde que eu fiz esse fechamento mensal, já deu uma caidinha então nessas taxas, mas ainda estão excelentes, né? Todas acima do IPCA mais 7. É uma coisa que me dá vontade de investir quase que só nisso, né? Por causa que realmente é muito bom. Aqui então no mês de janeiro a gente viu uma queda no dólar, e o dólar continuou caindo aí. E então, por esse fato dessa queda do dólar, que eu acredito que talvez a Selic não vai continuar subindo tão forte. Porque se o dólar cair, ele contribui para dar uma reduzida na inflação, pelo menos esse é o meu entendimento. E com isso talvez não precise se subir tanto essa taxa Selic, né? Porque 15% eu acho um absurdo, né? Mas enfim. O que foi realizado de negócios no primeiro mês do ano? Foi comprado apenas 2 cotas do XPML por R$ 96,96, reinvestindo dividendos, que no piloto automático também foi aplicado os R$ 200 na reserva de emergência. R$ 1.000 foi para uma LCI no Banco Inter. Encontrei agora a LCI de novo, só que agora ela não está mais pagando os 95, está pagando 93% do CDI. Ainda estou achando razoável, talvez eu comece a procurar mais aí para ver se eu encontro alguma melhor nos próximos meses.
mas a LCI, LCA são ativos isentos de imposto de renda e eu estou achando interessante ter uma parte da carteira nesse tipo de ativo. E tá com uma rentabilidade muito boa isso daí, né? Vocês estão vendo aí, esse ali que tá com uma expectativa super alta aí para esse ano, então vai render bem. Também fiz um aporte de R$1.000 no IPCA mais 2045, esse fazia um tempo aí que eu já não aportava nele, foi um dos títulos que eu comecei e provavelmente foi o último aporte que eu fiz nele, né? Porque agora ele não existe mais, pelo menos não tem para aplicar ali no Tesouro, né? Só comprando fora do Tesouro. Então, esse aqui foi meu último aporte nele, provavelmente. E é isso aí, a evolução ou não da carteira, né? Então, como vocês têm visto aí, tivemos 2 meses seguidos de queda. Então, o total aportado aqui no mês de janeiro foi 2.204 e a rentabilidade aqui na minha planilha deu menos 0,98%. Que temos uma diferença aqui, né? Praticamente com isso meio que fechou, né? No mês de dezembro a gente tinha no status invest tinha uma rentabilidade na carteira menos 3,77 e na planilha tinha menos 4,87. A planilha tinha sido 1% pior. E curiosamente agora, nesse mês de janeiro, o status invest deu menos 2 e na minha planilha deu só menos 1. Então, meio que somando os 2 meses vai fechar, né? A rentabilidade. Talvez eu esqueci alguma coisa na minha planilha ou alguma coisa deu um bugzinho lá no status invest, não sei. Mas provavelmente agora com isso vai fechar. E aqui o gráfico então da evolução. Em azul os aportes, em laranja aqui o resultado. Ainda temos um pouquinho de resultado positivo, mas no geral tá lateralizado. E para concluir aqui eu também trouxe esse gráfico de barras aqui mostrando a evolução. Aqui pegou os últimos 5 anos, desde 2020. A carteira começou lá em 2019. Em 2020 recebi no Brasil 336, 2021 1.200, 2022 2.300, 2023 3.100, 2024 3.400. Em 2024 poderia ter recebido bem mais se eu tivesse continuado aportando, mas eu acabei vendendo uma parte da carteira de FIIs em 2024 e eu dei uma reduzida nessa parte da renda variável para aproveitar as taxas do Tesouro. Então, aqui por isso que diminuiu um pouco esse crescimento de dividendos recebidos no Brasil. Esse gráfico ele é do site do Portal do Investidor, que não tem a parte do exterior, né? Então aqui eu não tenho os proventos recebidos do exterior. Eu até estava fazendo uma planilha com isso manualmente, mas eu acabei abandonando a planilha. Agora, para mim atualizar, eu tenho que pegar mais ou menos um ano e pouco para trás, fazer mensalmente. Não sei se eu vou seguir com aquela planilha lá ou não, mas enfim. Eu sempre gosto de ver essa evolução aqui dos proventos recebidos. E esse aí foi o fechamento do mês de janeiro. Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.